nosso encontro do livro Missionários da Luz, continuando o capítulo 10, estamos no segundo encontro. Então, para que nós possamos começar o nosso estudo, a nos harmonizar, nós vamos, com a Adriana, fazer a leitura do nosso exórdio de ambientação. O nosso exórdio de ambientação é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A proposta de hoje é o capítulo 16 desse livro, Endireitai os Caminhos. Antes disso, nós vamos falar sobre a proposta da frase de hoje, extraída da nossa agenda de 26 de maio, que nos traz uma mensagem também ditada por Emmanuel, lá do livro Fonte Viva, do capítulo 13 desse livro, onde Emmanuel nos fala: saia da cova escura de sua ociosidade para o campo da oração regeneradora. Então, convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio. Boa noite a todos. Endireitai os caminhos. Traz o seguinte epígrafe: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. Está em João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina, e, por vezes, após transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Convidamos Liane, então, para poder proferir a prece de início. Amado Mestre, obrigada, Pai Celestial, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e em nome do Filho, Jesus Cristo, nosso irmão. Obrigada por mais uma oportunidade de estudo, de conhecimento de Tuas lições, amado Mestre, para que aprendamos a preparar o nosso caminho em Tua direção e na direção do Pai. Que os ensinamentos aqui proferidos neste encontro, em mais uma noite de estudo, abram os nossos corações e as nossas mentes, para que Teus ensinamentos neles penetrem e iluminem a estrada que nos levará a Ti. Que nossos lares, neste momento, estejam recheados de luz, através das orações e através de Tuas lições de amor e de caridade. Que assim seja.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liliana, pela prece de início. Então, podemos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 10, titulado Materialização. E aí, nós paramos, torna-se imprescindível insular o núcleo. Vamos ver se todos já acharam aí. Então, na minha, está aqui na página 115, seria o final do item 10.3. Não sei se vocês se localizaram aí. O parágrafo é: percebendo minha estranheza, Alexandre explicou. Aqui é indispensável o máximo cuidado, todo mundo achou? Sim? Tá, então vamos lá. Percebendo a estranheza, então, Alexandre explicou. Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Então, Alexandre está explicando para André Luiz o que vai acontecer, né, no processo de materialização da entidade que vai se manifestar naqueles médios. E aí continua Alexandre explicando para André Luiz. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo contra o acesso de entidades menos dignas, por meio de fronteiras vibratórias. Então, é aí que nós paramos no encontro anterior, né? Então, Alexandre explicando para André Luiz sobre a importância nessa reunião espírita, onde vai ocorrer a materialização, por ser um processo super delicado, era importante um preparo do ambiente mais assíduo do que normalmente, né? E aí Alexandre diz que torna-se imprescindível insular o núcleo das atividades por meio de fronteiras vibratórias. O que é isso? Torna-se imprescindível insular o núcleo. Né? Era importante proteger o local de onde eles fariam essa reunião, estabelecendo fronteiras vibratórias para que irmãozinhos de baixa vibração não pudessem atrapalhar aqueles trabalhos, né? Lembro que a gente sempre pede, né, nas nossas reuniões, para nós cuidarmos da nossa vibração. Isso é estabelecer fronteiras vibratórias. Por quê? Porque a vibração, ela não se penetra a ambientes de vibrações diferentes. Então, quando nós cuidamos da vibração do nosso ambiente, nós nos selecionamos àqueles que compactuam daquela mesma vibração. Então, os comentários que nós devemos tecer são comentários de alta vibração, comentários edificantes, e estendendo também para o nosso grupo, né, do WhatsApp fora da reunião. Mas o que Kardec tem a falar sobre isso, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 desse capítulo, Kardec diz: dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou na dimensão espiritual, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, estabelecer fronteiras vibratórias é estabelecer fronteiras em que o nosso pensamento se conecte somente com pensamentos de alta vibração, né?
Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 662, os espíritos dizem para Kardec, na resposta à indagação de Kardec, os espíritos dizem: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites de nossa esfera corporal. Então, daí a importância de traçar fronteiras vibratórias pelo cuidado com o pensamento. Pelo cuidado com o pensamento. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse ponto. Não? Pois não? Sou eu. Pois não, Bruno. Pelo que eu andei lendo, isso que você falou é necessário, essa vibração positiva em volta dos encarnados e desencarnados. Mas, pelo que eu pude observar em algumas leituras, nem mesmo uma casa espírita bem preparada consegue, às vezes, impedir que o encarnado entre com o seu obsessorzinho de estimação. O cuidado é necessário, temos que ter essa vibração para os nossos encontros, tá? Mas o alerta tem que ser dobrado, porque sabemos que não depende só da atmosfera que criamos, da atmosfera que Casa Espírita cria, tá? Para que isso ocorra de maneira satisfatória. Eu não sei se é em Minas Gerais ou se é em Portugal que existe aquela corrente um cremezinho que colocam de forma espiral em volta do centro para afastar. Eu parece que eu vi alguma coisa de Chico Xavier sobre isso. Se alguém tiver esse conhecimento, depois traz para a gente. Se eu descobrir alguma coisa, eu também trago. Mas é isso, o cuidado todo é pouco, porque nós não estamos livres, tá? Até mesmo para o trabalhador ir para o centro espírita acompanhado, tá? Do seu espíritozinho, que às vezes eu acompanho há muito tempo, né? Então, aí, Guto, eu até digo assim que se nós conseguirmos entrar no centro espírita acompanhado do nosso obsessor, é um presente muito bom para nós, né? Porque o obsessor conseguiu entrar no centro espírita e ele está no início de um processo de tratamento, né? O que a gente observa é que normalmente, né, os obsessores eles não conseguem entrar no centro espírita. Eles não conseguem entrar pela fronteira vibratória, né? Por isso que é necessário os irmãos espirituais acompanharem esses obsessores para levarem, porque eles não conseguem entrar. Então, alguns irmãos espirituais vão e acompanham, estabelecendo, né, um caminho vibratório para que eles possam fazer essa penetração no centro espírita, né? Então, e com relação. É isso. Só que nos locais onde vão acontecer os fenômenos de materialização, né, essa entrada pode ser prejudicial, porque pode atrapalhar o andamento do processo, né, que é muito tênue, né? Já no centro espírita, normalmente, não. Normalmente, as portas estão abertas e devem estar abertas para quem quiser, quem puder entrar, né? É mais ou menos por aí. Tá bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então tá. Então vamos continuar. Observada a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei:
Se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes, né? Então, André Luiz está perguntando se para esse processo de materialização, a espiritualidade tem que cuidar de tanta coisa, selecionar quem vai participar, esse zelo não é importante também para os encarnados? Aí Alexandre vai responder. Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta. Todo o perigo do trabalho, né? Do trabalho não dar certo, está na ausência de preparo dos amigos da crosta, né? De não ter se preparado previamente, como a gente sempre fala, né? Da importância do preparo. Até no preparo para o nosso encontro mesmo, né? Então, quando a gente coloca no início da manhã o convite para participarmos desse encontro e colocar o nome lá no WhatsApp de quem vai participar, e isso já é um preparo, porque a partir do momento que a gente coloca o nome lá, nós estamos materializando a nossa intenção de participar desse encontro. E aí, a espiritualidade já entende e já trabalha promovendo recursos para que nós possamos chegar a ter condição de participar do nosso encontro à noite. Além disso, é importante nós já começarmos desde a manhã, nos prepararmos psicologicamente. Como que é o preparo psicológico? É cuidar, né, do que nós permitimos sentir, né, que nós nos permitimos incorporar durante o dia aos nossos sentimentos, né, para que a gente comece a selecionar sentimentos positivos para que nós possamos ter uma vibração melhor para o estudo. Então, preparo. Então, todo trabalho exige um preparo prévio e, na materialização, exige mais ainda. Tem um livro chamado Caminho Espírita. Esse Caminho Espírita, ele é assinado por vários espíritos. O capítulo 68 chama Edificação, quem assina é o espírito Albino Teixeira. Albino Teixeira nos diz nesse capítulo Edificação, capítulo 68. Tudo o que é sutil e tudo que é nobre na Terra exige preparação. Né? Tudo que é nobre e sutil é que é tênue, né? E tudo que é nobre, né? Tudo que é valioso, exige preparação, né? Exige uma atividade prévia para que seja atingido aquele objetivo nobre. Albino continua: a gravitação já era realidade antes do Newton. Todos os ingredientes destinados ao progresso e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção da vida física, jazem potencialmente nos reservatórios da natureza. Ou seja, a gravidade estava lá. Coube a Newton a ter a vibração que lhe permitisse entrar em consonância e observar aquele efeito. Então, tudo, segundo Albino Teixeira, já está na natureza, esperando por nós. Aí continua Albino Teixeira: o homem, porém, apenas desfruta aquilo que ele próprio analisou e construiu. Assim, também é no terreno do espírito. O espírito é uma continuação da natureza, dos princípios divinos da natureza. Continua Albino Teixeira: todos os recursos necessários à educação e à sublimação da individualidade, vamos lá, tudo que nós precisamos para nós nos educarmos, ou seja, para
aprendermos e crescermos com o nosso aprendizado. E a sublimação, o que é a sublimação? É quando a gente adquire o aprendizado e se eleva com esse aprendizado. Porque sublimação é isso, né? É a passagem, sublimação é a passagem do estado físico, do sólido para o gasoso. É um pulo, porque nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Quando nós pulamos do sólido para o gasoso, isso é sublimação. Então, é a elevação, né? Então, todos os recursos necessários para que nós possamos nos educar e, com isso, nos sublimar, ou seja, nos elevar, e a revelação do plano extrasensorial estão contidos em possibilidades virtuais nas esferas do pensamento. Então, todos esses recursos estão contidos na nossa esfera do nosso pensamento. Ninguém espera milagre depois da morte. Já falamos disso, né? Darwin, no livro Origem das Espécies, já falou repetidas vezes: a natureza não dá salto, né? Então, não espere saltos da vida material para a vida quando se desencarna. É uma continuidade. Por isso que o salto tem que ser dado agora. A sublimação tem que ser dada agora, né? Para que no desencarne o nosso espírito já esteja em condições sublimes. Na Terra ou além da Terra, cada pessoa somente dispõe, em si e fora de si, da cultura e do merecimento que edificou. Né? Então, a necessidade de nós nos edificarmos em educação, conhecimento, atividade nobre, né? Fazendo o bem para o próximo, para que com isso nós podemos sublimar o nosso espírito, nos preparando para o desencarne, porque nós sabemos que a natureza não dá salto. Então, todo o perigo do trabalho lá na materialização estava na falta do preparo, no chamado, Dagoberto vai lembrar, do chamado NHS, né? E que o NHS, na hora, sai. E não sai nada. Se não tiver um preparo na espiritualidade, não sai nada. Alguém quer fazer algum comentário? Bela lembrança, meu amigo. Mas era assim mesmo de ensaio. Valeu. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tá, então vamos continuar. Então, todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Então, o que está acontecendo? Na maioria das vezes, nós estamos mais preocupados com a fundamentação científica do que com o pensamento de espiritualização, com os princípios de elevação moral em nós mesmos, né? Muitas das vezes, em tentar desenvolvermos atividade mediúnica, e eu falo que a atividade mediúnica é a atividade em que nós nos conectamos à espiritualidade superior, muitas das vezes nós nos preocupamos nas explicações físicas e fenomênicas, mas esquecemos da construção moral, que é fundamental para nos permitir a elevação vibratória para atingir a espiritualidade superior, né? Continua Alexandre. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, ou seja, de nós que estamos nos reunindo nesse trabalho, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem pedir a entrada de entidades inferiores, absolutamente integrada com as suas vítimas terrenas. É o que o Guto estava falando.
né? Então, a espiritualidade está fazendo a fronteira vibratória. Mas, se durante o dia eu não me preparo emocionalmente, eu me interconecto com uma força tamanha com a espiritualidade de baixa vibração que a própria fronteira vibratória não consegue separar dessa entidade. Por quê? Porque eu me conectei com tamanha força devido ao meu descuidado na preparação. Não é? Há obsidiados, continua Alexandre, que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil, né? Por exemplo, se a mãe, com uma criancinha no colo, vai num local em que não pode entrar uma criança, mas a mãe cisma em te levar a criança, né? Então é isso que eles estão comparando. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então aqui considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não deveriam entrar, falou o instrutor sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridos, né, Lúcio? Está vendo? Então, tem os centros que podem ser socorridos, não nos fenômenos de materialização. Mas, algumas vezes, a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como estes. Olha que bacana. Não deve, mas se for, a caridade fraternal aconselha a tolerância, ou seja, permite que entre, né? Então, a caridade... Então, como que a caridade, né? Seria errado se fosse proibido, né? Porque aí não estaria exercendo a caridade, né? Não estaria exercendo a caridade. Se tem alguém que está tentando entrar de qualquer jeito, então vale o teor da caridade. Pois não, Guto? Mas aí me veio uma pergunta. Se tolera essa situação, não estaria comprometendo todo o trabalho? Como se tolerar uma situação dessa se você põe em risco o trabalho de materialização? Por baixa vibração de alguém que ali está com um trabalhador, né? Como resolve isso? Então, é o que eles estão falando lá, né? Não são todas as vezes que eles participam, que eles autorizam, né? Mas em circunstâncias determinadas, eles participam porque pode ser aquela ocasião de convencimento do obsessor, né? Quando o obsessor vai e observa, né, o trabalho da espiritualidade, fazendo bem, né? Então é isso. Naquele momento, eles utilizam, então, para educar. Pode dar certo ou pode não dar certo, atrapalhando, mas mais vale a boa intenção do que o processo propriamente dito, né? Ok? Então tá. E aí, com relação a essa importância da caridade fraternal, e é interessante, né, o termo caridade fraternal, porque caridade é o ato de se fazer o bem. Fraterno significa aquele que eu não conheço. Isso que é fraternidade, quando a gente fala abraço fraterno, né? É um abraço a todos, independentemente se eu conheço ou não. Isso que é caridade fraternal. É uma caridade que se estende a todos, independentemente se tem elos ou não. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, né? Fora da caridade não há salvação. O item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então, a moral do Cristo
é caridade e humildade. Então, a importância da caridade fraternal aí, aconselhando a tolerância. No próximo capítulo, falando do capítulo 15, 3 capítulos à frente, no capítulo 18, é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nas instruções dos Espíritos, quem vai falar para a gente é a irmã Rosália. Irmã Rosália, que foi uma freira e do século XIX, no início do século XIX, e que se entregou ao trabalho da caridade, né? Foi para o subúrbio da França, largou tudo para poder atuar com os pobres, desencarnou, e em 1860 ela volta em espírito para poder fazer sua participação no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no item sobre a caridade. E o interessante é que a irmã Rosália, ela traz para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, o conceito de 2 tipos de caridade. A caridade material e a caridade moral. A caridade material é a caridade que nós conhecemos, né? Que nós assistimos materialmente alguém que necessita de bens materiais. Mas é a caridade moral, né? Então, a irmã Rosália, ela nos fala que a caridade moral consiste em, por exemplo, se suportarem umas às outras as criaturas. Vocês acham que é fácil? Não. Né? Não é fácil, não. Porque na grande maioria das vezes a gente não suporta, a gente estoura. Né? A gente estoura com alguém. Então, a caridade moral, segundo a irmã Rosália fala, é você tomar a água da paz, né? Segundo a de André Luiz, tomar aquele golinho da água da paz para poder não responder àquele outro. Vou dar um exemplo bem tranquilo. 5h30 da manhã, eu termino minhas coisas aqui, molho minhas plantinhas na minha varanda e vou para minha garagem, pegar o carro e molho minhas plantinhas na garagem. Na garagem comum, no condomínio. Molho, 5h30 até 6 horas da manhã, fico ali, eu pego o meu regadorzinho e pego água na torneira do condomínio e vou molhando ali. Aí alguns passam, cumprimentam, falam, nossa, que bonita essas flores e tal. E aí teve um irmãozinho que chegou e falou assim comigo, haja água, né? Né? Então, 5h30 da manhã, eu fazendo ali, um bem ali para as plantinhas, para ficar bonito. Então, vem alguém e logo no início da manhã já desestabiliza e já dá vontade da palavra que vem aqui da gente. Então, a caridade moral, o que é? É engolir e fazer uma oração de esclarecimento. Isso é caridade moral. Né? Mas, além disso, diz irmã Rosália, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falho outro mais tolo do que ele. Mais tolo o quê? Que tem menos conhecimento, menos vivência, né? Menos espiritualização. Né? Então, deixa falar. Muitas vezes, só o fato de deixar falar e não comentar nada, o silêncio, diz a irmã Rosália, que é uma caridade moral, o silêncio. Né? Mas, nos diz a irmã Rosália, é um gênero de caridade tudo isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Então, saber ser surdo, né? Então, é interessante, né, os conceitos, porque a gente pensa em caridade, né, no BIP, né, naquele famoso BIP, benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, fica uma coisa tão sublime, mas que no nosso dia a dia
saber ser surdo, saber não falar em determinados momentos. É uma caridade que nós devemos exercer constantemente, né? Emmanuel, no livro Passos para a Vida, o capítulo 32 desse livro chama A Bênção Divina. Emmanuel nos fala: pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem, mas mais pela caridade, que é a bênção do divino amor. E com isso o homem se eleva para ele, né? Então, a importância do homem, da caridade, é que quando ele pratica a caridade, ele se eleva para Deus. Deus nos abençoa, né? Pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem. Mas, pela caridade, que é a bênção do divino amor, o homem se eleva para Deus. Então, nesse momento, Alexandre vai e diz: a caridade fraternal aconselha a tolerância. Olha, a tolerância não é a caridade moral de irmã Rosária? Não é? É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto, não. Então, vamos continuar. E após ligeira pausa, acentuou: por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações e quase sempre acorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento, né? Então, nessas manifestações mediúnicas, muitas das vezes nós tentamos compreendê-la com raciocínio, mas não com sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos, né? Então, numa reunião de materialização, quando os participantes se preocupam muito mais em investigar o que o fenômeno está acontecendo, ao invés de contribuir espiritualmente para a elevação do processo, né? E aí começa a dificultar. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, então veja que isso aí não é só para materialização, não, viu? Isso aqui é uma dica para a nossa vida, que Alexandre está nos dando. No dia, porém, em que conseguirmos trazer o coração iluminado, receberemos alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado, depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Então, aqui, Alexandre está nos dando o exemplo mais clássico de materialização. Quando Cristo, depois da crucificação, depois dos 3 dias da crucificação, aparece a Maria de Madalena. Depois de aparecer a Maria de Madalena, ele vai aparecer para os discípulos na casa que eles estão reunidos. Cristo vai, entra e aparece para os discípulos. Então, os discípulos conseguindo ver, né, esse processo de materialização do Cristo. Mas, nesse momento, não estava um discípulo, Tomé. Cristo, só depois de 8 dias, vai aparecer para Tomé.
para perfazer o seu aparecimento aos 12 apóstolos, né? E isso está registrado em João, no capítulo 20, nos versículos de 24 a 29 de João, que nos mostra o aparecimento de Cristo para Tomé. Mas por que eu estou frisando o aparecimento de Cristo para Tomé? Porque nós somos, muitas das vezes, os Tomés. Muitas das vezes, nós recebemos o comunicado, mas não acreditamos. Pedimos a certeza da materialização para nós podermos crer, né? Então, foi assim com Tomé. Então, no versículos 24 a 25, relata João que Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, então era comum eles terem dois nomes, né? Dois nomes, um nome judeu e um nome romano, né? Então, Tomé, um dos 12 discípulos, que chamava Dídimo, não estava presente quando Jesus apareceu aos outros discípulos. Quando eles lhes disseram que tinham visto o Senhor, Tomé respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não colocar o meu dedo no lugar dos cravos e não colocar a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei, né? Então, Tomé precisando, e Cristo vai, aparece para Tomé, mostra as mãos para Tomé, para que Tomé coloque o dedo no local do cravo. O que é o cravo? O cravo é aquele prego grande, né? E não só colocar o dedo no local da ferida do cravo, colocar a mão no lado do Cristo. O que é o lado? O lado do Cristo é o lado esquerdo, onde foi perfurado pela lança, né? Então, são as maiores chagas do Cristo. A ferida dos cravos nas mãos e nos pés, e o lado esquerdo perfurado pela lança. E aí, Tomé faz isso, e Cristo vai e diz para Tomé, né? Felizes aqueles que acreditam sem ver. Felizes aqueles que acreditam sem ver. Mas aí, só para a gente lembrar, né, a ferida ao lado é quando Cristo está na crucificação, prestes a desencarnar, e sempre tem uns soldados, um determinado, para quê? Para quebrar os joelhos, né? Por quê? Porque a profecia dizia que o Messias não tinha um osso quebrado, né? Mas o osso quebrado, o osso significa o ensinamento do Cristo abalado, né? Ensinamento que o Messias, conforme toda a crucificação, todo o sofrimento, poderia ser feito, mas não iria quebrar o ensinamento deixado, né? Mas a interpretação errônea achava que da profecia era um osso literal. Então, esse soldado, de nome Longinos, ele que recebe a missão de quebrar o joelho do Cristo, mostrando. Só que Longinos, que tinha um problema de visão, no momento que Cristo está desencarnando e vendo as dores do Cristo, Longinos se recusa a quebrar o joelho do Cristo e pega uma lança, aí que ele vai pegar a lança e vai perfurar para poder finalizar aquele processo, para não precisar de quebrar o joelho do Cristo. E quando ele perfura, né, perfura a pleura e perfura o pericárdio, quando uma pessoa é submetida a grande sofrimento, ele tem um acúmulo de líquido, tanto na pleura quanto no pericárdio. Mas é um acúmulo pequeno. Cristo acumulou uma quantidade muito grande de líquido, tanto é que quando fura, jorra esse líquido, que eles falam que jorra água, né? Jorra esse líquido, e esse líquido jorra tanto que cai sobre Longinos, e cai sobre a vista de Longinos e cura Longinos, né? E Longinos vai curado, ele abandona o exército,
e depois ele foge para a região das Galhas, da Capadócia, e é capturado anos depois e é decapitado, né? E ele vai, quando decapitado, morto, ele é recebido pela espiritualidade de luz, recebido pelo Cristo, e é Longinos que recebe no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a proposta e o pedido, na verdade, do Cristo para que ele pudesse encarnar no Brasil para poder levar a luz para aquele Brasil que estava necessitando de luz. Então, Longino encarna como Dom Pedro II, que é que vai dar a maior expansão intelectual do reinado de Portugal no Brasil, do reinado no Brasil, né? Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer disso. Brasil, coração do mundo. Todo mundo quietinho. Ninguém vai me ajudar hoje. De acordo com o Wikipédia, então vamos continuar. Brasil, coração do mundo, vamos Pátria continuar. do Evangelho Se é um ninguém quer livro fazer de nenhum Chico comentário. Xavier. Então vamos lá. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Então, naquele instante, Alexandre vai e faz o silêncio, para que possa começar a organizar o trabalho que vai ser desenvolvido. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Então, Alexandre faz silêncio e as entidades começam a trabalhar, preparando o ambiente. E 20 entidades de hierarquia nobre, ou seja, mais elevado que André Luiz, começa a movimentar o ar ambiente, trabalhando o ar ambiente. E seus gestos rítmicos semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação no interior do recinto. Atendendo meu espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu: não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Então, não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Então, o que está acontecendo? 20 entidades começam, então, a preparar o ambiente. Como que eles estão preparando o ambiente? Manipulando o ar. Então, nós sabemos que tudo é formado pelo fluido cósmico universal, inclusive o ar. Sabemos que o ar ele tem várias composições, em sua maior parte nitrogênio, oxigênio, né? Então, aquelas entidades começam a manipular as composições do ar atmosférico para poder fazer um preparatório envolto ali daquele ambiente. E aí, Alexandre diz que não se trata de hierofantes em gestos puramente convencionais. Vamos entender o que é isso, hierofantes, né? Hierofantes, na verdade, é uma palavra que vem da uma palavra grega, né? Combinado de dois radicais gregos, hierófos e é sagrado. E fâneo é mostrar ou revelar. Então, hierofantes é o que era? Era um sacerdote na Grécia Antiga que era encarregado de proferir palavras sagradas e revelar visões de objetos sagrados a aquelas pessoas que estavam sendo iniciadas. Então, isso eram rituais que eram secretos na Grécia Antiga. Os rituais dos hierofantes eram os rituais dos mais famosos da Grécia Antiga. E esses rituais, para aqueles que estavam se iniciando, eles prometiam o quê? Uma compreensão mais elevada, uma compreensão mais profunda da vida
da morte e da vida após a morte. Então, esses hierofantes eram esses sacerdotes que faziam esses rituais, né? E é interessante que esses hierofantes, esses sacerdotes, eles eram especialmente conhecidos na Grécia Antiga por seu papel nos mistérios de Eleusis. Então, o mistério de Eleusis era um dos mistérios mais fortes da Grécia Antiga, né? O que era um mistério, né? Era um conjunto de informações que mostravam os segredos da vida, da morte e da vida após a morte. E os mistérios de Eleusis eram os principais desses mistérios da Grécia Antiga. O que era Eleusis? Eleusis era uma cidadezinha grega afastada a 20 quilômetros de Atenas. E nessa cidadezinha de Eleusis era onde esses hierofantes, esses sacerdotes, faziam todo esse culto e para uma população bem seleta ensinava esses segredos. E esses cultos, que eram os cultos mais antigos e misteriosos da antiguidade, eles eram dedicados a duas deusas, esses mistérios de Eleusis. Eram dedicados à deusa Deméter e à deusa Perséfone. Então, essas duas deusas eram deuses que simbolizavam a terra e a fertilidade da terra. Então, Perséfone era filha de Deméter. Tá? Então, isso é mitologia grega. Perséfone era filha de Deméter. Deméter era uma deusa, que era conhecida como deusa das colheitas da Grécia. A deusa famosa. E aí, Hades, que era o deus do submundo, ou seja, para nós das regiões umbralínicas, né? O Hades, ele vai então rapta Perséfone, que é filha dessa deusa Deméter. Então rapta Perséfone, porque Perséfone é muito bonita, e leva Perséfone para o submundo, para o submundo da terra, para que é para ser a esposa dele. E Deméter, que era a mãe de Perséfone, deusa da colheita, ela começa então a procurar sua filha e não encontra, e entra em profundo luto por não achar sua filha. Então, devido a esse luto de Deméter, começa um grande período de tristeza na Terra. Observa-se uma terra estéril e uma grande fome assola a humanidade. Então, são esses períodos, né, de esterilidade da Terra que tem na história, né, de fome durante a história. Então, eles fazem essa mitologia, que é a mitologia do sequestro de Perséfone por Hades. E nesse período de tristeza, essa assolação de fome na Terra, né, causado pela dor de Deméter por perder a filha, ela se recusa a permitir que as plantas cresçam. Por isso que vem a fome. E isso nós traduzimos, na verdade, para nós, para a nossa vida, né? Quando nós sofremos determinado óbito de nossos parentes, né? Sofremos determinadas perdas, seja perdas no relacionamento. Então, nós entramos em óbito interno e não permitimos que as coisas boas possam proliferar em nós, né? Possam proliferar em nós. É um tempo nosso de luto interno, mas que esse luto não pode ser prolongado. Então, tem que vir alguma coisa para poder cortar esse luto. Então, nessa história, quem que vai cortar o luto? Quem vai cortar o luto é o Deus, né? É o Deus soberano, o pai de todos os deuses da mitologia grega, né? Então, esse Deus soberano, que é pai de todos os deuses
da mitologia grega, né, que vai atuar para poder resolver essa situação. Quem que é esse Deus? Zeus. Então, Zeus, que é o pai de todos os deuses da mitologia grega, vendo esse problema na Terra, vai atuar junto de Hades, falando para Hades devolver Perséfone para Deméter. Faz uma pressão sobre Hades, e Hades fala que vai devolver. Só que nesse inteirinho, quando Hades vai devolver, Hades dá sementes de romã para Perséfone comer. Perséfone, então, come no submundo a semente de romã. Quando ela come no submundo a semente de romã, ela, com essa ação, ela fica presa ao submundo. Por quê? Porque você não pode, na mitologia grega, quando está no submundo, consumir nada do submundo, porque senão você fica preso lá. Na verdade, é o consumo das coisas que nós criamos na nossa depressão, né? Nos nossos momentos de luto. Tudo que nós criamos na mente, uma mente desorganizada, nós não devemos consumir, né? Para que nós não fiquemos presos a esse nosso processo de doença mental. Então, isso é o simbolismo de Perséfone. Então, quando ela come a semente de romã. Então, ela comeu semente de romã, Hades fala para Zeus, infelizmente, ela adquiriu um alimento no submundo, ela não soube resistir, fica presa. Então, ele negocia com Zeus. Eu libero, então, Perséfone um período para a Terra, e outro período ela vai ficar aqui, no submundo. No período que ela fica na Terra, é o período do verão e da primavera, que é o período de flores, período de frutificação da terra. Quando Perséfone retorna para o Hades, é o inverno e o outono, que é o período de seca, o período de frio, de recolhimento da terra, por ausência de Perséfone. Então, isso tudo é uma mitologia grega que estava tudo envolvido dentro desse culto desses hierofantes, que eram esses sacerdotes gregos que detinham uma grande formação da espiritualidade, compreensão da vida, da morte e da pós-morte, e que passavam nesses rituais todos para aqueles que se iniciavam. Mas aí Alexandre está falando, nesse momento de manipulação do ar, não se trata simplesmente dessas ações que eram realizadas na Grécia Antiga. Agora tem explicações. Pois não? Alguém quer falar? Ninguém? Dagoberto. Pois não, Dago. Não, era só curiosidade, quando você estava falando sobre Hierofonte. Hierofonte tem relação realmente com essa coisa de sacerdote, de espiritualidade. Tanto é a quinta carta do tarô, né? O Hierofonte, também conhecido como Papa. Exatamente essa noção de sacerdócio mesmo que você estava falando. E bem interessante essa parte da mitologia grega. Eu gosto muito disso. É só isso mesmo. Bacana, bacana. Eu não sabia que era a quinta carta do tarô, não. Interessante. Beleza, então é isso daí, né? Então, Hierofante. Excelente. A mitologia grega, né? Ok. Então, ninguém tem mais nenhum comentário? Então, podemos passar para frente, então. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando o efeito à ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Então, não se trata apenas de um culto de hierofantes sem explicações plausíveis, mas sim temos ali esclarecidos cooperadores, ou seja, esclarecidos intelectualmente, que sabiam o que estavam fazendo.
que preparam o ambiente pelo seu esclarecimento, levando a efeito a ionização da atmosfera. Então, vejam bem, que eles sabiam o que estavam fazendo, tinham conhecimento disso. Então, o que eles estavam fazendo não eram rituais, era efeito físico. Eles estavam promovendo, através de sua energia, a ionização da atmosfera. E é interessante que Chico nos traz isso em 1945, que foi esse livro aqui, Missionário da Luz. O estudo da ionização ele começou no início do século XX, pegando 1920 e tal. Mas ele só teve divulgação mesmo a partir de 1950, 1960. Veja que o livro é 1945, então já estava falando da ionização do ar. E a ionização é realmente um processo físico utilizadíssimo para nós melhorarmos a qualidade do ar. Então, isso nós utilizamos, podemos utilizar até em nossos ambientes. Tá? Então, esse efeito físico da ionização do ar. Por quê? Porque quando nós ionizamos o ar, ionizar significa nós carregarmos os átomos que estão no ar com carga elétrica e promover principalmente íons negativos. Porque quando nós promovemos a ionização, nós podemos formar íons com cargas negativas é que contêm os elétrons, mais elétrons, ou com cargas positivas que perderam elétrons. O processo da ionização para o bem da saúde humana é basicamente formação de íons negativos no ar, tá? Porque ela está essencialmente associada a melhorias na qualidade do ar por esses íons negativos. Por quê? Porque os íons negativos, eles se ligam às partículas suspensas no ar, por exemplo, como poeira, poluentes, substâncias alérgenas, como pólens, ácaros, bactérias também, vírus. Então, esses íons negativos, eles se ligam nessas micropartículas, tornando-as mais pesadas, e com isso, quando elas formam complexos mais pesados, elas depositam no chão, ou na superfície, em vez de ficar flutuando no ar. E mais, quando esses íons negativos eles se ligam, por exemplo, a bactérias e vírus, eles promovem desorganização da estrutura desses micro-organismos, promovendo a ineficácia desses micro-organismos, tá? Tendo algumas vezes efeito bactericida, por exemplo. Né? Então, esses íons negativos. Então, eles contribuem, então, para beneficiar o ar ambiente contra as alergias respiratórias, contra as doenças infecciosas. Então, é o fenômeno da ionização do ar, pelo próprio utilização de cargas elétricas do oxigênio. Essa ionização desses íons negativos, eles têm muito impacto no bem-estar da saúde. Nós temos vários estudos que sugerem o quê? Que a exposição a esses íons negativos podem ter efeitos tanto psicológicos como fisiológicos positivos para a saúde do homem, como a redução do estresse, a melhoria do humor, e até mesmo aliviando os sintomas da depressão, aquela depressão leve, aliviando sintomas só com a ionização do ar. Nós temos, por exemplo, ionizadores, nós compramos ionizadores, né? Tem, hoje em dia, esses vaporizadores, tem vaporizadores que também fazem a ionização do ar. Mas o simples fato de você abrir a janela e permitir a aeração com a entrada do sol, isso já é uma forma de aumentar a ionização, a presença de íons negativos na atmosfera da casa. Uma outra coisa, vários estudos comprovaram, no início do século XX começou isso, com físicos famosos, estudando
a ionização, observando a ionização de, por exemplo, do ar de ambientes próximos à cachoeira, a florestas. Então, eles comprovaram com experimentos científicos que o ar envolto à cachoeira e regiões de floresta são altamente ionizados com esses íons negativos salutares para a saúde humana. Foi a partir disso que eles começaram a trazer esses recursos para desenvolver esses ionizadores que a gente pode colocar no ambiente. E também nós podemos colocar no ambiente, por exemplo, as fontes de água, né? Essas fontes de água que ficam caindo, água em movimento. A água em movimento é uma fonte de íons negativos para o ar, né? Então, temos esses vários processos para aumentar os íons negativos no ar. E, nesse momento, quem estava fazendo isso, a promoção de aumentar os íons negativos, que é a ionização, era as 20 entidades de hierarquia superior que estavam, através de sua energia, fazendo a ionização desse ar, tornando o ar mais salutar. Por quê? Porque o ar ionizado, ele combate essas bactérias, os germes. Nós vamos ver mais para frente que isso é uma das importantes coisas para se iniciar o processo do ambiente para ocorrer a materialização. Um ar livre de bactérias e germes. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos continuar. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas a crostas e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são os verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Então, essas entidades, muito conhecimento, né, para poder fazer esse preparo do ambiente. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentam em todas as direções. São os ionizadores do ar. E sabe quando foi lançado os ionizadores do ar? A partir de 1960. Esse livro aqui foi escrito em 1945. Né? Então, aí. Minha curiosidade não tinha limites. Estes amigos, explicou meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. Então, aumentar o oxigênio em toda a casa. Então, isso é oxigenoterapia, né? Para melhorar ainda os efeitos bactericidas do ar. O ambiente para a materialização, então, amigos encarregados de operar a condensação do oxigênio do ar. Tá? Então, aí está fazendo a oxigenoterapia. Ok? Então, vamos continuar. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. Então, esse ambiente para essa materialização requer um elevado teor de ozônio. O que é esse ozônio? O ozônio, ele vai fazer uma camada protetora, porque eles estão fazendo o quê? A ionização do ar ambiente. Então, estão esterilizando todo aquele local. Depois de esterilizado, não pode entrar germe de novo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a ozonização. É isso que eles estão fazendo. A ozonização, criando ozônio. O que é o ozônio? Né?
Então, o ozônio é uma substância de fórmula O3. O oxigênio é O2. Oxigênio são 2 átomos de oxigênio ligados um ao outro, que é essencial para nós. O ozônio não são só 2, mas são 3. Então, o que precisa? Precisa do oxigênio e mais um oxigênio energizado, onde ele se quebra, o O2 se quebra, libera o oxigênio para ligar com outro O2. Isso é muito formado na estratosfera, que é nas altas camadas da nossa atmosfera. Então, na estratosfera, através da luz ultravioleta do Sol, a luz ultravioleta do Sol tem energia que possibilita o oxigênio se fragmentar e esse oxigênio fragmentado ligar a outra molécula de oxigênio para fazer o ozônio. E com essa fragmentação e formação de ozônio, vai formando uma camada na estratosfera, que é a nossa camada de ozônio. Essa camada de ozônio que nós temos, que circunda a Terra, ela tem o efeito de proteger a Terra, porque não permite com que os raios ultravioletas penetrem na Terra, que são cancerígenos, mas também forma uma barreira que evita também que micro-organismos, por exemplo, possam penetrar. Então, é isso que eles estão fazendo naquele recinto. Eles, primeiro, fizeram a ionização do ar, esterilizaram o ar. Depois, estão formando uma camada de ozônio em volta para que forme uma bolha de proteção para que novos patógenos, germes, bactérias, não insiram, não consigam invadir aquele ambiente que eles estavam preparando. Estão conseguindo entender da importância dessa preparação desse ambiente para o processo de materialização? Por que tem que ser um ambiente estéril? Porque o médium ele vai doar ectoplasma, né? É como se fosse um processo cirúrgico, porque ele está tirando fluido de dentro dele para doar, para que possa materializar. Então, tem que ter um ambiente cirúrgico mesmo, criado ali, né, protegido. Então, é bem interessante isso daí. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Então, o ambiente para a materialização da entidade, do plano invisível aos olhos dos homens, requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas, olha só, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas, né? Então, a camada de ozônio, eles fizeram a ionização para exterminar essas larvas, criaram a camada de ozônio para proteger e não deixar outras larvas penetrarem. Então, a relativa ozonização da paisagem interior é necessário como trabalho bactericida, né? Porque ela forma a camada que não deixa as bactérias atravessar. E depois de um gesto significativo, acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Então, é isso, né? Dentro de nós, o ambiente é estéril, né? Dentro de nós, o ambiente é estéril. Por exemplo, no meu pulmão é um ambiente estéril, não tem micro-organismo. Meu sangue, ele é estéril, não tem micro-organismo. Então, o que sai do médium, né, o ectoplasma que sai do médium, é um fluido estéril, que não deve ser contaminado. Então, por isso que o ambiente deve ser muito bem preparado. Pois não, Bernadette? É por isso que o médium, quando está doente, ele não pode atuar, né? Não, na verdade, sim. Quando Está o com médium... alguma enfermidade? Não, porque quando o médium está doente, ele está desestabilizado, né? Ele precisa de uma energia para poder tratar, para poder contribuir no tratamento do paciente. Então, se ele está desequilibrado, ele precisa de se reequilibrar para poder ser uma fonte de conexão adequada, né? Mas mais por isso, entendeu?
para que ele seja uma fonte de conexão adequada, porque o médium, na verdade, é um fio de ligação. Se o fio está quebrado, está danificado, essa ligação não vai ser perfeita, né? Então, quando o médium está doente, significa isso, esse fio está danificado. Então, primeiro tem que recuperar o fio para que ele possa formar uma conexão, tá? Ok. Joia. Então, quando ele fala que é indispensável, né, semelhante operação para que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas, ele está falando das propriedades antimicrobianas do ozônio, né? Porque é comprovado cientificamente que o ozônio ele tem essa capacidade, essa propriedade antimicrobiana de combater os micro-organismos. Tanto é que a desinfecção, por exemplo, de algumas bancadas em hospital, de áreas de trabalho hospitalar, é feito com ar, com gás ozônio, equipamentos cirúrgicos com gás ozônio, né? Porque ele desinfeta. Ok? Então, vamos lá. Então, o ectoplasma, ou força motora, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Então, aqui, Bernadette, é porque aquilo que sai do médium, que é estéril, ele é nobre. Então, se ele é um material nobre, ele não pode ser infectado, tá? Para não atrapalhar todo o processo. Então, o que é ectoplasma? Né? O que é ectoplasma? Então, o ectoplasma, na doutrina espírita, ele é uma energia espiritual, né? Que o médium exterioriza. E é interessante que o ectoplasma, esse termo ectoplasma, ele foi lançado lá no século XIX, no final do século XIX, por um pesquisador médico, pesquisador famosíssimo na época, chamado Charles Riquet. Então, Charles Riquet, ou Charles Riquet, né, ele lançou esse contexto, ectoplasma, né, que é do radical grego ectos, né, que significa externo, e plasma, que significa algo moldando ou formado. Né? Então, ectoplasma, uma massa moduladora que vai dar origem à entidade que vai se manifestar. E só para nós lembrarmos um pouco de Carlos Riquet, né, desse médico, pesquisador, ele fez medicina na Universidade de Paris, né, onde que ele fez vários avanços na área de fisiologia, no estudo de fisiologia, adentrando aí para o século XX, né, no início do século XX. E ele recebe o Prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina em 1913, né, porque ele fez um trabalho em anafilaxia. Né? Anafilaxia é um choque mais grave, né, uma alergia mais grave. Então, ele fez um trabalho de anafilaxia e recebeu o Prêmio Nobel em 1913. E foi esse Carlos Riquet que lançou esse conceito de ectoplasma, fazendo estudos paranormais com médiuns, né? Então, ele foi um dos primeiros a realizar esses estudos comprovadamente com bases científicas e investigativas, né? E aí ele lança um livro chamado Lame, que é Alma, né? Que foi publicado em 1905, e ele descreve todas as características do ectoplasma como uma substância produzida pelos médios durante as sessões espíritas, permitindo que os espíritos se manifestem sob a forma física. Então, o ectoplasma é isso, essa substância que é extraída do médium, que permite a formação daquilo que nós conseguimos visualizar para a manifestação das entidades que a nós vem nos comunicar. Ok? Pergunto se tem alguma dúvida. Não? Ninguém tem nenhuma dúvida? Então, nós podemos terminar por aqui o nosso encontro de hoje e convido a quem tiver no coração à vontade para poder proferir a nossa prece de final de hoje.
Alguém? Eu faço. Vamos lá, Isabel. Agradecendo esta noite de estudos, agradecendo a espiritualidade amiga que nos intuiu, nos acompanhou nessa riqueza de conhecimentos, agradecendo ao nosso professor, muito obrigada. E então convido que oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim Obrigada, seja. boa noite a todos. Obrigado, Isabel, pela prece final. Obrigado a todos pela participação. Então, todos na quarta-feira esperamos aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo. Um abraço. Até lá. Boa noite, moçada.